Olá, o meu nome é Álvaro Eloy, eu sou fotógrafo profissional aqui na cidade de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. E nós estamos aqui, através desse vídeo, tentando passar os nossos conhecimentos, as nossas técnicas adquiridas durante 10 anos de profissão aqui na cidade, após um retorno de um curso de 2 anos, curso de fotografia profissional que nós fizemos em Miami, nos Estados Unidos, no Miami Photography College. Da parte de teoria, um dos aspectos mais importantes que a gente deve considerar e deve tratar aqui é a profundidade de campo. Profundidade de campo, a definição que nós teríamos sobre profundidade de campo seria aquela faixa da fotografia, aquele ponto mais próximo e mais distante da câmera que entra em foco. Seria aquela faixa em que fica nítido na fotografia. Essa seria a definição para profundidade de campo. E profundidade de campo nós temos que saber que existem 3 variantes na profundidade de campo, existem 3 fatores que influenciam na profundidade de campo. Esses fatores são a abertura da objetiva que está sendo usada, a potência focal da objetiva também influencia e também a distância da câmera ao ponto ou ao objeto que está sendo focalizado ou fotografado. E agora nós vamos destrinchar esses 3 pontos importantes. O primeiro deles é a abertura. A abertura influencia na profundidade de campo na medida em que você abre ou fecha. Quanto mais aberto o diafragma, você terá menos profundidade de campo. Conforme você vai fechando a objetiva, de 3,5, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22, você, quando parte dos números menores para os números maiores, onde você está fechando a objetiva, você consegue profundidade de campo maior. A segunda variante da profundidade de campo seria a potência focal da objetiva. Quanto menor, quanto mais fraca a potência focal, mais profundidade de campo você tem. Assim, por exemplo, uma objetiva de 35 mm, por exemplo, ela tem mais profundidade de campo do que uma 50 mm. E na medida em que você vai trocando as objetivas, aumentando a potência focal, se você fotografa com uma 135, por exemplo, ela tem menos profundidade de campo que a 50 mm. Então a coisa seria dessa maneira, as grandes angulares sempre têm mais profundidade de campo do que as outras objetivas seguintes na escala de potência focal. Daí a observação que a gente pode fazer é as fotos de esporte, por exemplo, que são feitas com objetivas de grande potência focal, como 500 mm ou 1000 mm. A gente observa nas fotos de esporte, corrida de carro ou de futebol, que apenas o objeto onde está acontecendo a ação, no caso do jogo de futebol, entra em foco. O resto, tudo em volta, permanece em completa fora de foco. Como é o caso de assistência de futebol, a gente imagina que aqueles borrões do fundo é arquibancada, é assistência assistindo o jogo. Assim, as objetivas de grande potência focal, como a 1000 mm, são aquelas que, inclusive, têm um foco muito crítico e o fotógrafo tem que prestar muita atenção na hora de fotografar
para não errar, porque a faixa focal é muito pequena. A última variante da profundidade de campo seria a distância em que está a câmera do objeto focalizado. Em outras palavras, quanto mais próximo você chega do objeto que está sendo focalizado, você tem menos profundidade de campo. Na medida que você se afasta com a câmera do objeto que está sendo fotografado, você passa a ter uma maior profundidade de campo. É importante você ter em mente essas três variantes, que seriam a potência focal da objetiva, a distância da objetiva ao objeto que está sendo fotografado e o diafragma que está sendo usado. Outra técnica interessante que a gente gostaria de passar a vocês é a técnica da focalização de um determinado objeto. Distância hiperfocal é um termo técnico utilizado na hora de você fotografar, na hora de você focalizar um determinado objeto, que nós vamos passar a explicar daqui para frente. Toda vez que você focaliza um objeto, você deve considerar que aquele ponto em que você focalizou, você vai ter foco, você vai ter nitidez 1/3 antes desse ponto e 2/3 após esse ponto. Então, por exemplo, quando a gente fotografa um grupo de pessoas com 5 ou 6 filas de pessoas uma atrás da outra, é interessante para você garantir o foco até a última fileira e a fileira da frente, não focalizar nem na primeira, nem na do meio, nem na última. Mas sabendo desse aspecto importante, você focalizar, por exemplo, na segunda fileira. Como você sabe que 1/3 do foco é garantido na parte anterior ao ponto focalizado, você sabe que a primeira fileira vai entrar em foco e os 2/3 remanescentes então incluirão o foco nas pessoas que estão além da segunda fileira. É interessante notar que todas as objetivas vêm com essa escala de diafragmas e essa escala de metro. Toda objetiva, de um modo geral, existem essas duas escalas. 10 metros corresponde a 30 pés, 15 pés corresponde a 5 metros e assim por diante. Seria a escala internacional de pés e a nossa de metros. E essa escala de diafragma, que está à esquerda e à direita do ponto de foco, dessa linha de foco, significa que quando você focaliza um objeto num determinado ponto, você pode, através dessas duas escalas, saber antecipadamente o que está entrando em foco na fotografia. Quando a gente está fotografando uma paisagem, se você joga no infinito, vamos supor que você está usando novamente o diafragma 22. Teoricamente você teria foco de 5 metros até o infinito, que seria o 8 deitado. Nesse caso nós estaríamos desperdiçando foco na parte anterior ao ponto que foi focalizado, que seria o infinito. A distância hiperfocal nada mais é do que um aproveitamento desse 1/3 de foco do ponto que foi focalizado. Então, ao invés de colocar o 8 deitado, que é o emblema do infinito, no máximo no ponto de foco, o que nós faríamos é o seguinte: nesse caso nós estamos usando o diafragma 22, nós traríamos esse 8 deitado, que é o infinito, na direção do diafragma 22, que está aqui, e nós passaríamos então a ganhar foco na parte anterior ao ponto focalizado. Na situação anterior, quando é comum todo mundo trabalhar dessa maneira, jogar no infinito para garantir o foco, quando uma cena é longe, é mais de 10, 15 metros no caso aqui, então nessa situação nós teríamos foco de 5 metros até o infinito. E se nós usarmos essa técnica da distância hiperfocal, nós passaríamos a ter então, nessa nova situação, foco de 2 metros ou 2,5 metros até o infinito. Então nós estaríamos ganhando mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de foco antes daquele ponto no qual foi focalizado.